Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo rapidinho, é um vídeo expresso. Estou passando aqui para dar continuidade ao vídeo passado. No vídeo passado nós falamos sobre energia e a importância da energia para o corpo humano. Hoje nós vamos abordar um outro conteúdo que é a continuidade do conteúdo do último vídeo. Fica aí que eu já lhe conto. Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Sandro de Souza e esse é o canal Entendi. As pessoas consomem alimentos em busca de nutrientes para atender às suas demandas diárias. Mas você saberia me dizer qual a diferença dos nutrientes? Não. Para começar, é importante que você entenda que nós possuímos dois tipos de nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. Não existe um grau de classificação em qual dos dois é melhor, porque na verdade os dois se completam. Cada um tem a sua função. Macro e micronutrientes são extremamente importantes para a sua alimentação e para a saúde do teu corpo. Porém, há uma diferença de função entre os macro e micronutrientes. Vamos começar falando sobre macronutrientes. Nós temos três tipos de macronutrientes. Nós temos os lipídios, nós temos os carboidratos e nós temos as proteínas. Lipídios, carboidratos e proteínas possuem três moléculas comuns, que são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Entretanto, apenas a proteína tem a molécula de nitrogênio, o que faz dela uma estrutura completamente diferente. Falando um pouquinho mais agora de carboidrato, os carboidratos têm uma função muito importante no nosso corpo. A função primária de lhe fornecer energia. É a partir dos carboidratos, nos seus mais diversos tipos, que nós obtemos energia para as nossas atividades do dia a dia. Os carboidratos possuem um potencial energético bastante interessante e uma cinética muito mais interessante. É por isso que em determinadas atividades, o gasto calórico a partir do carboidrato, ele é, como a gente pode dizer, o corpo humano dá preferência para esse macronutriente porque a sua cinética é muito boa, por mais que, vamos lá, a quantidade de ATP não é assim tão interessante quanto é do lipídio. Mas é uma fonte energética muito rápida, é uma fonte energética muito importante, é uma fonte energética que você consegue rapidamente buscá-la para gerar energia para o seu corpo. Além disso, o carboidrato ele possui outras funções, como o ativador metabólico, ele preserva o catabolismo das proteínas. Então, por mais que a atividade principal dos carboidratos seja fornecer energia, ele possui funções paralelas que também são muito importantes. A gente pode falar um pouco mais do carboidrato, falando agora dos tipos de carboidrato. E esses tipos estão relacionados à sua quantidade de sacarídeos, ou seja, a sua quantidade de açúcares. Sim, porque os carboidratos são encontrados em pães, bolos, açúcares de uma forma geral. A quantidade de sacarídeos é que vai determinar o tipo de carboidrato. O primeiro tipo de carboidrato O primeiro tipo de carboidrato é o carboidrato mais simples, é o monossacarídeo. Como o próprio nome já diz, mono, apenas um sacarídeo. Já o segundo tipo de carboidrato é um oligossacarídeo, ou seja, agora nós temos dois tipos de monossacarídeo formando um oligossacarídeo. E agora nós temos o polissacarídeo, que é um conjunto de 3 ou mais sacarídeos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as gorduras. Sim, esse nome para muita gente causa espanto, causa temor, mas é importante que você entenda que a gordura não é vilã. O que é o grande vilão é a quantidade de gordura e o tipo de gordura em grande quantidade. Mas a gordura é extremamente importante para o nosso corpo. A gordura também tem por função primária lhe fornecer energia, mas do mesmo jeito que o carboidrato não possui apenas esse tipo de função, a gordura também possui outras funções. Por exemplo, a gordura é um importante protetor dos nossos órgãos vitais e um importante protetor da nossa temperatura. Então, a gordura tem uma função
de controlar a nossa temperatura e também de ser uma certa barreira mecânica para a proteção dos nossos órgãos vitais. Além disso, a gordura serve também como supressor da fome e olha que interessante, é a partir de gordura que nós formamos uma grande quantidade de hormônios. Sim, os hormônios e esteroides são formados a partir de gordura. Então, o problema não é a gordura, o problema é a quantidade de um determinado tipo de gordura. Aí sim, a gente tem que ter cuidado, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos falar um pouquinho agora de outro macronutriente, que são as proteínas. E agora a gente precisa ter bastante cautela para falar da proteína, porque a proteína tem nitrogênio. O fato dela ter nitrogênio faz com que o corpo não consiga metabolizar a proteína. Dessa maneira, a proteína não é utilizada como fonte primária para o fornecimento energético. É dado como fonte primária ao carboidrato e à gordura. A proteína não. Por mais que em situações extremas nós podemos converter a proteína em ATP e fornecer energia para o nosso corpo, mas isso não é a fonte primária dela, isso não é o papel primário da proteína. E qual seria então o papel primário da proteína? O papel primário da proteína é servir de estrutura para a construção tecidual. Os aminoácidos que nós consumimos na nossa alimentação, nós formamos uma grande quantidade de estruturas do nosso corpo. Por exemplo, a estrutura muscular é formada em grande quantidade por proteína. A estrutura de diversas células são formadas também por proteína. Aqui vai uma observação. A gordura também tem esse importante papel. Então, a proteína é uma estrutura extremamente complexa para se fazer catabolismo e, a partir desse catabolismo, fornecer energia. É importante, então, que você saiba que a função primária da proteína não é fornecer energia, mas sim servir de estrutura para o corpo humano, de estrutura para a formação de diversos tecidos. Nós temos muitas outras funções da proteína, mas assim como eu falei do vídeo do carboidrato, a proteína vai receber um vídeo específico só dela. Agora vamos falar um pouquinho dos micronutrientes, porque essa palavra micro dá a entender que são pequenas moléculas. Além de pequenas moléculas, estamos falando também de pequenas quantidades de substâncias. Sim, agora nós estamos falando de dois tipos de substâncias. Nós temos as vitaminas e nós temos os minerais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas. As vitaminas são estruturas extremamente importantes para o nosso corpo, porém, nós não sintetizamos vitaminas, nós precisamos consumir as vitaminas a partir dos alimentos. E é importante que a gente entenda que algumas vitaminas são extremamente sensíveis ao calor. Então, quando você cozinha os alimentos ou cozinha demais alguns alimentos, a gente acaba desnaturando as vitaminas, perdendo toda a sua propriedade. Por isso, existe a recomendação de consumir certos alimentos em estado cru para que você consiga consumir as vitaminas deste alimento. As vitaminas formam grande quantidade das estruturas do teu corpo junto com as proteínas e as gorduras. Portanto, o consumo adequado de vitaminas é extremamente importante para o metabolismo do seu corpo. Nós podemos dividir as vitaminas em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as vitaminas lipossolúveis, que, como o nome diz, são vitaminas solúveis em lipídios. O segundo grupo são as vitaminas hidrossolúveis, que agora são solúveis em água. Quais seriam, então, os tipos de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis? Vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. Agora, as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, a niacina, a biocina, folato, vitamina C e o ácido pantotênico. Agora falta a gente falar um pouco sobre os minerais. E os minerais são estruturas extremamente importantes para o teu corpo, porque eles mantêm o equilíbrio do funcionamento da sua célula. Teríamos então o cloro, o ferro, o potássio, manganês,
cromo, magnésio, diversos minerais extremamente importantes para o funcionamento adequado da sua célula. É verdade. Bom, pessoal, esse papo de hoje foi um papo mais rápido, um papo para dar continuidade ao vídeo anterior. Cada um dos pontos aqui abordados receberão um vídeo à parte com mais atenção, com mais cuidado, com um bate-papo um pouco mais profundo. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, é muito importante para o canal. Faça a sua inscrição clicando no botão de inscrever-se e depois ativa o sininho para que o YouTube avise a você toda vez que lançarmos um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e siga-nos nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook e Twitter. Nos vemos num próximo vídeo. Um abraço! Todos os conteúdos desse vídeo foram baseados em livros e artigos científicos e foram adaptados para sua melhor compreensão. Se você quer se aprofundar nesse conteúdo, eu recomendo que você leia os livros aqui descritos.